Glória a Deus. Glória a Deus. Podei vos assentar, queridos. Boa noite também, você que nos assiste de casa, seja muito bem-vindo. Se você é convidado ou aniversariante, escreva aí na transmissão. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu creio que hoje Deus deseja trazer uma cura e uma restauração dentro de muitos corações. Amém? Sabe, eu não sei exatamente como você chegou aqui, suponho que boa parte de vocês veio de carro, ou dirigindo, ou veio de carona com alguém. Se a gente observar, a maioria dos veículos comuns, elas não precisam de uma plataforma de lançamento. Você pega, liga o carro e sai. Qualquer lugar que o carro estacionado, você pega o carro e você sai. Agora, veículos especializados, como um grande avião, como um grande foguete, eles precisam de uma plataforma de lançamento. Quanto mais especializado o veículo, mais especializada, mais estruturada precisa ser a plataforma de lançamento. E esse é o chamado que nós temos como pais. Pai é uma plataforma de lançamento. Porque os nossos filhos são o que há de mais especializado nessa terra. Quando Deus se propôs a criar os animais, Ele vai lá e Ele os cria. Mas quando Ele se propõe a criar o ser humano, Ele forma com suas mãos do Adamá, do humus. Ele vai ao jardim, que era a melhor parte do planeta Terra, era o jardim do Éden, o jardim das delícias. E naquele jardim, Ele cava da melhor parte da terra, que era o humus. E ali, Ele transforma, Ele faz um boneco, não de qualquer barro, do melhor jardim, da melhor parte do planeta que Ele tinha criado. E Ele forma aquele boneco e Ele sopra um fôlego de vida. Você é chamado para ser uma plataforma de lançamento para os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. E o nosso salmo de hoje é o 127, versículo 4. Você que está acostumado com o pastor aqui lendo 50 versículos, hoje não vai ser assim, tá? Vai ser um pouquinho diferente. Só no final eu vou ler mais alguns, mas de começo é isso. Salmos de número 127, 4. E eu sei que algumas pessoas talvez vão se sentir um pouco incomodadas durante a mensagem. Eu peço que você aguarde até o fim. Porque Deus tem uma surpresa para você ali no final, tá? Não vai embora, não levante, não vai embora. Aguarde que o Senhor vai falar contigo. Salmo de número 127, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Quem está olhando o WhatsApp, bota no modo avião. A gente tem que ter muita sabedoria para usar a Bíblia no celular. Né? Sabedoria de saber apertar no modo avião. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Uau! A flecha era um dos instrumentos mais eficazes e avançados que se existia para a guerra naqueles dias. Flechas na mão do guerreiro. Primeira coisa que esse guerreiro precisa é ter então um arco. E com esse arco ele vai esticá-lo, colocar ali a flecha e lançar. Essa é a figura do pai. A figura de alguém que produza a flecha, coloca a flecha, identifica o alvo, escolhe a flecha que vai para aquele alvo, estica o arco e lança aquela flecha. A primeira coisa que ele precisa então é um arco balanceado, é um arco equilibrado, é um arco capaz de lançar as flechas na direção do seu destino correto. E você, pai, é chamado a ser um arco equilibrado, um arco preparado, um arco capaz de ter a força certa para lançar as flechas na direção do alvo. Amém, papais? Cadê os papais aí? Tem papais aí? Eu dá um amém assim, bem de papai. Cadê os papais aí? Vamos lá. Olha só. Agora tua mulher vai ficar bem feliz, quer ver? Se você não regularizou teu casamento ainda, regularize. Cadê as irmãs para dar um glória a Deus aí? Se você não regularizou, pastor, mas o que isso tem a ver, pastor? Isso é uma cerca de proteção para o teu filho. Isso é uma cerca de proteção. Ah, mas o que lá num cartório vai fazer de diferença? Faz sim, faz sim. Faz sim. Vai lá no cartório, regulariza isso logo.
Ah, mas é que eu não sei o que, cara. Você já tem até filho com essa mulher, cara. Você está esperando o quê? Vai lá e regulariza esse negócio. Amém? Regulariza, bota em dia. Bota em dia. Isso é proteção para os teus filhos, isso é segurança para os teus filhos. Amém? E se você quiser, você pode até chamar a gente para orar, abençoar esse seu casamento, se você não fez isso ainda. Ou quem sabe você pode fazer toda uma festa de casamento, eu não sei como é que é a tua condição. Mas regulariza, bote-se em dia. Teus filhos merecem. Teus filhos merecem. Não fique esperando a tua mulher te pedir em casamento. Dá um jeito nesse negócio. Amém? Teus filhos precisam de uma plataforma estável e você tem que ter um arco balanceado. Seja homem. Você foi homem para gerar um filho. Seja homem para dar a estrutura que esse filho precisa. Assuma, logo, regularize esse seu casamento. Amém? Segunda coisa. Às vezes nós precisamos estabelecer uma estrutura material para os nossos filhos. Talvez você vai precisar se organizar. Você vai precisar ter estudos, carreira, emprego, para que seu filho possa ser lançado a partir disso. Pastor, mas tem gente que do nada dá certo. Tem, claro que tem. São tão raros que viram histórias que a gente conta. Mas muitas pessoas que se dão bem na vida, elas têm uma boa estrutura de onde saíram. E nós como pais precisamos correr atrás disso para os nossos filhos. Nós precisamos ser plataformas para que eles venham aí mais longe do que nós temos ido. Amém? Vá atrás. Pense no patrimônio que você vai deixar para os seus filhos. Pense na universidade que seus filhos vão fazer. Pense nas escolas que você vai colocar eles a estudar. Faça o possível para que eles tenham uma boa estrutura, para que sejam lançados para o destino dele. Pai, você é chamado a isso. Você é chamado a isso, amém? Dê estrutura espiritual para os seus filhos. Libere uma estrutura. Seja o pastor da sua casa. Seja o pastor, impõe a mão sobre a cabeça dos seus filhos e abençoe a vida dos seus filhos. Vigie sobre a vida dos seus filhos. Tenha discernimento de espírito sobre a vida dos seus filhos. As crianças estão sendo atacadas. As crianças estão sendo atacadas por demônios, querido. Jesus expulsou demônio de crianças há mais de 2000 anos. Por que você acha que hoje em dia seria diferente? Se há mais de 2000 anos já existia criança que ficava endemoniada e nem existia certos desenhos que existem hoje, você acha que hoje isso não aconteceria? Mas você é pai. Você é pai, você vai impor a mão sobre a cabeça dos seus filhos e você vai libertar os seus filhos em nome de Jesus. O meu pai não era convertido ainda, mas ele já era pai. E como pai, ele tinha autoridade sobre mim e sobre a minha irmã. E um dia ele botou a mão sobre a cabeça da minha irmã e ele disse: Deus, em nome de Jesus, tira essa coisa ruim de dentro da minha filha. E ela ficou boa. Você como pai, você tem autoridade sobre a vida do seu filho. Ministre sobre a vida dos seus filhos. Entenda que existe um diabo que quer matar os seus filhos. Ah, é ruim ouvir? Pior é na prática. Existe um diabo que quer, não estou falando de morrer fisicamente, eu estou falando de destruição, de perdição eterna. Existe um Satanás que quer infernizar a vida dos seus filhos. Mas esses filhos têm um pai que vai se levantar como um escudo contra esses demônios. Assuma a sua posição, seja homem. Seja homem. Tem gente que quer ser homem para dizer que manda na casa, para dizer que decide o que faz com o dinheiro, mas às vezes não é homem para repreender os demônios que atacam seus filhos. Seja homem, tenha discernimento espiritual. Tem pai que não sabe nem o que os filhos estão assistindo na televisão, as crianças estão olhando porcaria, o pai nunca foi lá ver o que as crianças assistem. Seja homem. Cuide dos seus filhos. Ame os seus filhos. Porque desde sempre as pessoas querem transcender, viver para sempre. Mas nós podemos viver para sempre através da influência que deixamos na vida dos nossos filhos. Muito mais do que o impacto que deixamos na sociedade. A influência, a marca que você deixa sobre a vida deles. Então repreenda. Se é um espírito de rebeldia, repreenda. Se é um espírito de confusão, repreenda. Peça a Deus que envie os anjos dele. Ore no quarto do seu filho. E diga: Senhor, envia os anjos sobre essa casa. Caminhe pela sua casa e diga: como pai dessa casa eu abençoo, como pastor dessa casa eu abençoo. E eu declaro que esse não é lugar de maldição, eu declaro que esse é lugar de bênção. Mas seja o exemplo que os seus filhos podem seguir. Se os seus filhos seguir os seus passos, eles vão se dar bem ou vão se dar mal. Seja alguém que se os seus filhos imitarem, eles vão se dar bem. Amém? Impõe a mão.
Libere bênção sobre a vida deles. Antigamente se tinha aquele costume que os filhos chegavam até o pai e diziam o quê? Benção, pai. Não é? Abençoe seu filho. Seu filho vai sair, diga, Deus te abençoe, meu filho. Seu filho chegou, diga, Deus te abençoe, meu filho. Seu filho vai dormir, Deus te abençoe, meu filho. Libere bênção, você tem autoridade sobre a vida dele. Abençoe os seus filhos. No começo talvez eles vão achar estranho, mas libere palavras de bênção sobre os seus filhos. Libere, em vez de ficar chamando de burro, que não consegue passar numa prova, abençoe. Olhe os cadernos, sabe? Os filhos olham para você e eles têm a impressão de que você é um super-homem. Então, pelo menos, tente um pouco honrar essa grande expectativa que eles têm a teu respeito. Há uma fase na vida deles que eles olham para você, pai, e eles têm em você a primeira figura de quem é Deus. Porque eles não conhecem Deus ainda, mas conhecem você. Então, em algum momento, você é uma representação de Deus na vida deles. Se eles seguirem com aquele modelo de o que é um pai, o que é um Deus, a partir de você eles vão amar o Senhor Deus ou não. Há pessoas que têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus o Pai, porque elas não tiveram um pai que bem o representasse. Mas aqui está uma legião de pais que vai representar bem o Senhor Deus, amém? Pais que transmitem segurança, pais que transmitem paz, pais que transmitem paz, ficou estranho. Pais que cuidam, que amam os seus filhos. Amém? Tem algum pai assim aqui? Aleluia. Pais que têm coragem de dizer para os filhos, você não pode olhar qualquer coisa na internet. Não, aqui nessa casa não. Você não pode olhar qualquer coisa no celular. Sim, há momentos que o filho vai precisar ficar com a porta aberta. O pai vai precisar ser um arco estável, um arco em constante aperfeiçoamento. Esse é o arco. Fala de um guerreiro. Um guerreiro. Esse guerreiro que é esse super-herói do seu filho. Supra um pouco dessa expectativa. No fundo, eles desejam que você manifeste a presença de Deus dentro daquela casa. Ser pai vai além de sair cedo para trabalhar e voltar tarde. Isso é importante, parabéns, você faz isso. Muito bom, mas vai além disso. Vai além de chegar ao final de semana e assistir o jogo de futebol e lavar o carro. Vai além disso. Pai também implica em você olhar o caderno dos seus filhos. Ser pai também implica em você ouvir o que eles contam. Porque a sua opinião para eles tem muito valor. E sentir-se rejeitado por você pode gerar um trauma que eles carregam pelo longo da vida. Uma psicóloga esses dias disse assim, que em torno de 50% dos casos que ela tem atendido são pessoas que tiveram problemas com os pais na infância e não conseguiram se resolver depois como adultos. Mas você é cura de Deus dentro dessa casa, amém? Você é cura de Deus, você não é problema, você é cura de Deus dentro dessa casa, em nome de Jesus. Você é cura, você é restauração. Você vai se ajoelhar para olhar o caderno do seu filho e da sua filha, amém? Você vai olhar, você vai prestar atenção. Você não vai deixar, mulher, te vira. Você não é desse tipo assim, amém? Porque a criança não precisa de só mãe. Se precisasse de sua mãe, a mãe nascia hermafrodita já. Precisa de pai, precisa de mãe. Você é chamado para ser pai. Não deixe tudo nas costas da tua esposa. Seja o pai que teus filhos precisam que você seja. Talvez o seu filho venha aqui, participa da GR Kids, eles fazem um trabalho sensacional e você nunca olhou um trabalhinho dele da GR Kids. Com todo respeito, querido, crie vergonha na cara. Porque Deus está ministrando o coração, as professoras estão trabalhando e você nunca olhou o trabalhinho das crianças, por favor. Que falta de consideração. Amar também é dar tempo de qualidade, é prestar atenção nos seus filhos, é ver o que eles estão vendo, é sentir o que eles estão sentindo. Eles precisam que o teu coração esteja próximo do coração deles. Amém? Eles precisam sentir, isso os conforta, isso os alimenta, isso os protege para que eles tenham um futuro sensacional. Seja esse guerreiro que prepara a flecha, que estuda a flecha, que busca em Deus a direção, que busca a revelação de Deus para saber aonde essa flecha vai ser atirada. Você é um dos primeiros referenciais. O trauma, ele aprisiona, muitas vezes, aprisiona a pessoa lá naquele momento e ela não consegue amadurecer.
Então não traumatize. Use com sabedoria essa autoridade que Deus te deu. Amém? E nós todos que somos filhos. Nem todo mundo é pai aqui, mas todo mundo é filho. Nós todos que somos filhos. Vamos reconhecer que às vezes a gente colocou uma expectativa grande demais em cima dos nossos pais. Uma expectativa tão grande que não era apenas uma expectativa, era um fardo. E eles não conseguiram carregar. Perdoe. Isso vai te fazer bem. Perdoe. Libere perdão. É fato que todos eles erraram na criação. Cada um dos nossos pais errou na criação. Mas vamos ser sinceros? É certo que a maioria deles errou tentando acertar. Você concorda comigo? A maioria deles errou tentando acertar. É difícil que alguém possa dar aquilo que não recebeu. E muitas vezes, seu pai não recebeu um amor, ele não recebeu um carinho, ele não recebeu uma atenção. E ele tem sim dificuldade de dar isso para você. Reconheça as limitações dele e ame, porque a maioria das vezes o pai erra tentando acertar. É ou não é, pais? E às vezes a gente erra tentando acertar. Qual foi o contexto que seu pai cresceu? Qual o tipo de referencial que ele teve do pai dele? Pastor, isso não justifica, isso explica, mas não justifica, é verdade. Mas explica. O pai tem a aljava, o lugar de guardar as flechas, e ali ele tem todo tipo de flecha. E antes de lançar, aquelas flechas tinham uma produção bem mais artesanal do que hoje em dia. Ele escolhia o material, escolhia a ponta da flecha, preparava ele. E depois ele pegava e lançava ela na direção certa. O pai precisa identificar o alvo daquela flecha. O pai precisa orar em Deus e buscar a direção do destino daquela flecha, para onde ela vai ser lançada. Qual o propósito de Deus? Pastor, então nós somos predestinados? Não, mas o Deus que te criou, Ele sabe quais os dons e talentos que você tem, e Ele conhece onde você melhor pode servir. O Deus que te criou, também criou o seu filho, e conhecia o seu filho antes mesmo de ser gerado, e Ele sabe o que tem ali dentro, Ele sabe qual é o melhor alvo que Ele pode atingir. Até na escolha de um nome de um filho, nós oramos e buscamos direção de Deus, entendendo que muitas vezes um nome se influencia. O nome do Josias eu já contei. A Tássia estava na sala orando, eu estava na garagem orando, e nós dois nos encontramos e entendemos que o nome era para ser Josias. Depois o profeta veio e confirmou. João Batista recebeu a revelação de um anjo que aquele menino precisava se chamar João. Há homens como Nabal, que era um bobão, não vou falar outro nome aqui porque estou pregando, mas o nome dele era justamente aquilo que ele era. E muitas vezes o nome influenciava Jesus. José e Maria não puderam escolher qualquer nome para ele. O nome dele precisava ser Jesus. Já começa desde cedo. Entender para onde o Senhor quer que aquela flecha seja lançada. Nós, como pais, temos que identificar isso. Ter muitos filhos naqueles dias, diz como flechas na mão do guerreiro, era uma grande vantagem econômica, militar, jurídica e previdenciária. Era uma grande vantagem econômica, militar, jurídica e previdenciária. Por quê? Econômica. Quanto mais filho, mais gente para trabalhar. Militar. Se alguém quisesse tomar os bens, os filhos lutavam e protegiam. Jurídica. Se tivesse um julgamento, tinha mais testemunhas a favor. E também previdenciária, porque quando o pai ficava velho, não tinha INSS, eles podiam sustentar o pai. Quanto mais filhos, maior a força. Os filhos são o maior legado que a gente tem para deixar na humanidade. Você olha para grandes homens de Deus, por exemplo, um dos mais que influencia o cristianismo no mundo hoje, na minha opinião, o próprio pastor Abe Uber, mas ele teve os pais dele, teve o pastor Melvin, pessoas que o influenciaram. A gente olha hoje, André Valadão, Ana Paula Valadão, mas eles tiveram Márcio Valadão, há anos trabalhando, se dedicando. O próprio Douglas Gonçalves é filho do pastor Josué Gonçalves. O próprio Luciano Subirá é filho de outro pastor. O Israel e a Priscila são filhos, um do Abe e outro do Luciano. Então é ser filho de pastor? Não. Mas ser um pai, que é uma plataforma segura, sim.
pode transformar o destino dos seus filhos. Eu quero ser uma plataforma de lançamento para o Josias, para que ele possa ir muito mais longe do que eu fui em qualquer lugar da minha vida. E chega um momento que nós precisamos atirar essa flecha, que nós precisamos lançar essa flecha. E para isso, pegamos a flecha e damos tensão na flecha. É interessante que antes da gente soltar a flecha para ir para frente, a gente puxa a flecha para trás. Muitas vezes, como pai, como é que a frase é aquela? Vai ter que resolver isso com teu pai. Vai lá com teu pai. Não tem? Porque o pai às vezes tem que ser aquele que puxa para trás. Porque ele sabe que há momentos que tem que puxar para trás para depois poder ir para frente. É ou não é? Quem é pai sabe do que eu estou falando. Tem momento que a gente tem que puxar o filho para trás. Porque a gente sabe que só puxando para trás ele vai para frente. E a gente tem que ser muito homem para fazer isso, porque é difícil. A gente chora às vezes. É difícil repreender, é difícil corrigir, é difícil dizer não. Mas a gente não tem que pensar só no momento. A gente tem que pensar no destino e na eternidade. E a gente tensiona. O arco fica tensionado. O exercício da paternidade é uma constante tensão. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente às vezes segura não querendo segurar. A gente às vezes faz sem saber direito se está fazendo certo. Mas embora a gente sofra aquela tensão, a gente está acumulando energia para que a flecha vá longe depois. A gente faz então a mira. Se concentra, se prepara, segura o filho, segura até o ponto, até o momento exato que a gente realmente acredite, essa é a hora. Ele está mirado na posição certa. Ele já puxei para trás o suficiente, o arco está tensionado o suficiente. Vai, filho. Vai que é tua, Tafarel. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí você solta aquela flecha. E ele atinge o alvo que Deus tem para a vida dele. Aleluia. Valorize essa flecha. Porque talvez alguns vão ter a flecha há 30 anos consigo, mas outros apenas 18. Nós não sabemos quanto tempo essas flechas vão ficar na nossa aljava, mas nós sabemos que um dia nós vamos ter que soltar elas. Então, enquanto conosco estiverem, nós vamos valorizá-las, preparar elas e ser plataformas de lançamento para que elas vivam tudo aquilo que Deus tem para elas. Amém? Dê atenção, olhe para o seu filho, valorize seu filho. Eu vejo muitos pais falando que passou rápido, que foi ligeiro. Porque geralmente as mães preparam os filhos para o ser, para estarem bem aqui. Mas quem prepara para o fazer, para ir para fora, geralmente é os pais, né? Eu lembro que eu era meio doentinho, bem doentinho, para falar a verdade, quando era pequeno. E aí meu pai um dia foi lá dentro de casa e me arrancou de dentro de casa e me levou lá onde criava o gado, né? E tinha esterqueira atrás, estrumeira, e ele agarrou e fincou meus pés lá na estrumeira e disse: tu tem que aprender a virar homem! E aquilo mudou minha vida, nunca mais fui o mesmo. É sério, enfiar meus pés na merda foi tudo que eu precisava naquele momento. É sério, é sério. Foi uma cura na minha vida. Dou graças a Deus. Talvez para alguém seria traumático, mas aí está a questão do pai discernir o que Deus tem para a criança, do pai entender quem é o seu filho, porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Talvez para alguém isso ia ser o fim da picada, né? Ia ser traumatizante, mas para mim foi cura. Meu pai teve o discernimento e a atitude correta naquele momento. A minha mãe quase matou ele. Outro dia ele me levou para buscar rama de batata doce com ele, né? E a gente foi lá. E ele disse: desce do carro agora, cumprimenta o fulano aqui que está dando a rama pra gente. Não. Desce e cumprimenta. Não. Ah, não vai descer? Então não desce. Fica aí dentro. Em casa a gente conversa. E quando chegamos em casa foi aquela conversa que você sabe como termina. E dali pra frente eu comecei a cumprimentar até minha sombra.
Você pode ver que eu antes do culto fico ali geralmente na porta cumprimentando, na hora de sair eu fico cumprimentando. Todo mundo no rama de batata. Ele precisou tensionar o arco. E essa tensão do arco que ele colocou mudou minha vida. E transformou a minha história. Alguns casos é necessário pegar a flecha de volta. Porque às vezes o pai lançou a flecha, mas ela não acertou o alvo. E não cabe ao pai julgar aquela flecha, porque ele é parte da culpa, né? Se a flecha não atingiu o alvo. Ele vai até lá, ele arranca ela de volta para o seu lugar. Bota ela na aljava de novo. Se precisar, corrige a flecha. Prepara de novo, tensiona de novo e lança de novo. Há momentos que a gente solta o filho na hora errada, há momentos que a gente, sei lá. Mas nós vamos dar uma nova chance para esse filho. Colocar na aljava e lançar de novo até que ele acerte o alvo, amém? Quinta coisa. Te apresento o pai. Ah, agora a conversa é outra. Talvez ouvir tudo isso até aqui, para ti não fez muito sentido. Talvez para alguns trouxe tristeza, porque ouviu tudo isso e pensou, meu pai nunca foi assim. Se você, acho que tem ali na biblioteca, depois você pode perguntar para a dona Lourdes. Se eu não me engano, tem um livro da Stormy O'Martin ali, que é uma história de perdão e cura, onde ela conta como ela se curou do trauma. Ela era abusada sexualmente pelo pai. E no livro ela conta a história de como ela recebeu essa cura. Milagre. Milagre. Talvez você passou coisas terríveis com seu pai. Talvez seu pai batia demais em você. Porque uma coisa é disciplina, outra coisa é agressão. Nós somos contra a agressão. Nós somos a favor da disciplina. Nós não admitimos abusos. Não. Nós admitimos cuidado. Amém? Disciplina sim, agressão jamais, jamais. E talvez seu pai agredia você, talvez seu pai molestava você, talvez seu pai era um traste, era um lixo, adulterava, traía sua mãe, talvez você tenha uma figura de pai totalmente deturpada. Ou talvez você nem teve pai. Talvez sua mãe teve que ser mãe e pai na sua vida. E talvez ouvir tudo isso para você é muito utópico. Talvez seu marido não é isso para os seus filhos. Talvez até aqui você esteja numa cruzada, tentando provar que você não é aquilo que teu pai sempre falava. Ele dizia que você não ia prestar e você está trabalhando que nem um louco para mostrar que sim, eu vou prestar. Talvez ele dizia que você é um burro e você está atrás de 500 canudos de faculdade para provar que você é inteligente. Talvez você está simplesmente numa cruzada atrás de um pouco de afeto, de aprovação, de alguma coisa que venha da parte dele. Talvez você tenha se entregado a muitos homens na expectativa de que algum homem lhe dê o amor que lhe faltou de ter vindo do seu pai. Ou talvez você simplesmente está lutando de todas as maneiras por mágoa do seu pai, ou ódio ou amargura. E você está lutando com todas as forças para ser diferente dele, porém acaba sempre caindo no erro de dizer, estou fazendo igualzinho ele. Porque enquanto existe ódio ou existe mágoa, enquanto existe uma raiva ativa ou um rancor passivo lá dentro, enquanto existe essa prisão, a tendência a imitar os passos. Porque só o que te liberta é o perdão. O perdão que te liberta dessas correntes. Mas deixa eu te dizer, eu quero te apresentar um pai diferente disso. Eu quero te apresentar o Abba Pai. Porque talvez você não conhece o papaizinho querido ainda. Talvez teu pai era um monstro, que bebia e te surrava. Mas tem um papaizinho querido, que te ama. Tem um papaizinho querido que é diferente de tudo isso. Tem um papaizinho querido que é referência, que é referencial, que é protetor, que é acolhedor. E a melhor forma de conhecer esse pai é olhando para o seu filho. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu, você não me conhece ainda? Ele olhou para Jesus e disse, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse, tu não está me vendo?
Aí bugou, né? Eles não entenderam. Daí Jesus disse assim: mesmo depois de ter estado já comigo durante tanto tempo, você ainda diz, me mostra o Pai? Porque Jesus é a representação exata do Pai. E a melhor maneira de entender o Papai do céu é entendendo Jesus. Olha como Jesus cuidou dos seus discípulos. Pedro negou ele. O que ele fez? Assou uns peixes e diz, vem cá, Pedro. Tu me ama? Cuida das minhas ovelhinhas. Esse papai, diz a palavra, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Querido, você é uma obra especial de Deus. Deus não é irresponsável, Ele não coloca ninguém no mundo por acaso. Talvez você diga, mas meu pai aqui na terra foi irresponsável, a gente foi fruto de uma saideira dele. Mas o teu Deus, o teu Pai do céu, não. Ele tem propósito para você. Ele tem expectativa para você. E Ele te ama e Ele te admira. Diz também no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e me levanto. De longe você percebe os meus pensamentos. Olha, Ele está reparando em você. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes de chegar a palavra à minha língua, Tu me conheces inteiramente. Isso que você está sentindo agora, você não falou para ninguém, Ele conhece. Ele conhece isso que você está sentindo nesse momento. Ele entende isso que você está sentindo nesse momento. Ele é o Abba Pai. Porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, o de seu Filho, aos seus corações, e Ele clama, Abba Pai. Oh, papaizinho querido. Teu papaizinho. E se você está se perguntando, então, por que Ele não me ajudou antes? Eu te digo. Talvez antes você não era um filho ainda. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E se você ainda não é um filho de Deus, entregue a tua vida para Jesus hoje. E se você é um filho que fugiu da casa, volte para os braços deles hoje. Volte para os braços dele hoje. As decisões das outras pessoas nos influenciam. As nossas decisões nos influenciam. Mas nascer de novo nos salva. E transforma a sua identidade. Se você acha que essa vida está ruim, querido, experimenta nascer de novo. Se você acha que está complicado, que está difícil, entrega a tua vida para Jesus e deixa Ele ser teu Pai. Você não vai virar as costas para o teu genitor. Você vai continuar amando, mas você vai receber cura do Papai do céu. Porque Papai do céu não falha. Papai do céu não erra. Papai do céu te cura e te restaura. Às vezes, queridos, existem meninas que estão correndo atrás de tudo que é gurizinho, querem ficar com um com o outro simplesmente porque querem um amor de um pai que nunca tiveram. E talvez você até diga, eu não quero mais viver desse jeito, não está conseguindo. Talvez você está precisando do amor do Papai do céu, que te sacia. Que te sacia e você fica tranquila. E a sua identidade é reestabelecida. Há mulheres que dizem, nunca quero ter um marido, porque talvez tiveram um referencial de pai, que elas dizem, até inconscientemente, não quero isso para mim. Mas Papai do céu te cura. Papai do céu te restaura. Talvez você, homem, viu um padrão todo errado, que você herdou do seu pai, e mesmo odiando aquilo, você repete, mas receba Papai do céu como teu pai. E você vai se tornar semelhante a Ele. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. O novo nascimento é um nascimento como filho de Deus. Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia da tua restauração. Eu quero pedir, por gentileza, venham aqui à frente os nossos pastores que estão aqui presentes, os líderes de rede também.
porque nós vamos fazer uma ministração um pouco diferente hoje. Os líderes de ministério podem vir também. Nós queremos fazer uma ministração um pouco diferente sobre a sua vida hoje. Você, que de alguma forma foi machucado pelo seu papai aqui da terra. Que seu pai não foi aquilo que eu falei no começo da mensagem, muito longe disso. Você tem raiva dele. Você vai procurar um desses obreiros. Você vai resumir um pouco do que você está sentindo, vai contar um pouco disso. E obreiros, vocês vão olhar para a pessoa e vão dizer para ela assim: me perdoa. E você vai dizer: eu te perdoo, meu pai. Se o seu pai é vivo, você talvez possa fazer um dia isso com ele. Mas para esse momento de cura, você vai dizer: eu te perdoo, meu pai. E aí o obreiro vai orar por você, dizendo assim, ministrando o papai do céu como teu pai. Ministrando sobre a vida dessa pessoa, o papai do céu. Amém? Você já nasceu de novo, querido? Se você não entregou a tua vida para Jesus, primeiro diga isso para o obreiro. Se você nunca entregou a vida para Jesus, primeiro venha e diga assim: eu preciso primeiro entregar minha vida para Jesus, tá? E se você está desviado, afastado, primeiro diga assim: eu estou fugido da casa do Pai, quero voltar hoje. Aí você fala para Ele. Amém? Eu quero convidar você, fecha os teus olhos. Podem ocupar o espaço aqui os obreiros. O Pai deseja trazer cura ao teu coração nessa noite. Se você quiser, você pode ficar de pé nesse momento, fechar os teus olhos. Papai, papai, oh Pai, manifesta-te aqui. Manifesta-te aqui, Pai. Pai, feliz Dia dos Pais. Manifesta-te aqui. Vem curar corações hoje, Pai. Vem curar corações, vem salvar vidas. Vem, Pai, vem, Pai, vem, Pai, vem, Pai. Vem cá, você que precisa receber oração. Vem cá, eles vão orar com você. Vem, vem cá, querido, vem. Vem, vem cá. Vem cá receber essa oração. Vem você que quer entregar a vida para o Papai do Céu. Vem você que quer voltar para a casa do Pai. Vem você que tem mágoas, tristezas. Você que precisa de reconciliação. Vem, 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 corre, corre. Obreiros, podem começar a orar com essas pessoas. Conte para o obreiro primeiro se você está vindo para reconciliar com o Papai do Céu, para entregar a vida para Ele, ou se você precisa dizer algo que seu pai lhe fez. Não sei, não sei. Venha receber essa ministração. Venha receber cura do relacionamento que você teve com seu pai. Silmar e Diane, podem ajudar a orar também, por gentileza? André, pode ajudar também, por gentileza? Orar com as pessoas. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Vem, Pai. Vem, Pai, vem, Pai. Papai do Céu, nos perdoa, nos cura, nos restaura.
Venha, querido. Você que precisa resolver as coisas com o teu pai, esse é um passo importante. Esse é um passo importante. Vem aqui. Venha cá. Seja você que sente falta de mais amor desse pai. Seja você que sente falta de mais carinho. Seja você que tem raiva, mágoas. Venha receber oração. Venha para esse processo de cura. Os demais não se distraiam, estenda suas mãos e ore. Ou se você quiser, coloque-se de joelho. Oh Deus. Oh Deus, cura os nossos corações, Senhor. Espírito Santo, que chama de Abba Pai. Papaizinho querido, faz uma noite de cura hoje, Senhor. Faz uma noite de cura. Vem, corre aqui, tem mais gente precisando dessa cura. Vem cá. Se você não recebeu a oração ainda, vem bem mais para frente para que os obreiros possam identificar você que quer receber ainda. Oh Deus, cura-nos. Receba Deus como papaizinho. Receba restauração. Há pessoas que não se valorizam porque não foram valorizadas pelo Pai, que se sentem o tempo todo inseguras. Venha conversar, o obreiro vai orar com você. Ele vai te apresentar, vai orar por você, por esse papai que te valoriza, esse papai do céu que te cuida. Você vai liberar perdão sobre o seu pai. Se você tem ódio no coração, querido, não deixe de vir aqui para que isso saia do seu coração. Você que tem trauma, tem mágoas, vem cá. Pois eu sou teu e tu és meu. Depois que as pessoas já tiverem recebido oração, se os obreiros precisarem de oração também, podem pedir uns aos outros que orem uns pelos outros. Deus me chamou pra tudo abandonar. O Senhor me fala hoje a respeito de cura, especialmente para mulheres que tiveram trauma com seus pais, que têm dificuldade de lidar com figuras masculinas, professores, chefes, autoridades governamentais, porque tiveram uma imagem negativa do seu pai. Vem aqui receber a sua cura. Enquanto as pessoas recebem oração, você que é pai, coloque a mão no seu peito e peça a Deus que eu não seja um pai que magoa. Você que um dia será pai, faça isso também. Diga: Senhor, eu não quero ser um pai que magoa e machuca. Eu quero ser um pai que representa o Deus vivo. Eu quero ser um pai que cura e que sara. Oh, que você seja o arqueiro. Esse é o tempo de cura sobre a sua vida. Esse é um tempo de cura sobre a sua vida. Esse é um tempo de restauração sobre a sua vida. Daqui para frente você vai lembrar e olhar para o seu pai da terra com outros olhos. Se você é pai e se identificou com algum aspecto negativo que você ouviu hoje, peça perdão para Deus agora. Ajoelhe-se diante do Senhor e peça perdão para Ele.
E peça, Senhor, capacita-me para ser um pai diferente daqui para frente. Provei por te ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Toca, toca, todo espírito de mágoa agora bate em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de rancor agora bate em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de sensualidade que entrou através disso, sai agora em nome de Jesus. Espírito de carência, sai em nome de Jesus. Você que já recebeu a oração, arranque do fundo do teu espírito forças e diga assim: eu amo meu Pai, eu abençoo meu Pai, eu amo meu Pai, eu abençoo meu Pai. Se você não veio aqui receber a oração e não consegue dizer isso, venha ainda receber essa oração. Diga: eu amo meu Pai, eu abençoo meu Pai, eu perdoo meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero selar essa cura que hoje acontece nesses corações. Paizinho querido, eu quero declarar liberdade sobre cada um aqui, para que essas flechas voem e atinjam o alvo que o Senhor tem para elas. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. A gente se sente até mais aliviado, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Talvez depois desse culto de hoje, você vai ter que ter uma conversinha com seu papai, tanto do céu como da terra. Mas se você for conversar com o papai aqui da terra, não vá com uma expectativa de que você vai mostrar para ele no que ele estava errado. Para a expectativa de dar um abraço. Para a expectativa de dizer um te amo. Amém? Não guarde mágoa, não guarde rancor. Talvez depois de ouvir essa palavra você vai ter que procurar teu filho durante a semana, trocar uma ideia com ele. Mas não deixe o maligno roubar isso do seu coração. Você é um filho especial. Você tem valor para o Papai do Céu. Amém?